Meu nome é Márcia Morim, sou doutora em Linguística e professora de Leitura e Produção de Textos e Gêneros Textuais Discursivos da Universidade Federal de Lavras. Vou trabalhar com vocês Leitura e Produção de Textos 1. O objetivo desta disciplina é refletir sobre os usos que fazemos da língua em diferentes situações de interação social e refletir sobre os mecanismos e as estratégias textuais, discursivas, de produção de efeitos de sentidos, envolvido no processamento textual, no âmbito da leitura e da escrita. Sabemos o quanto o uso adequado da língua é importante em nossa sociedade. Por isso, devemos entender como a língua se estrutura e de que forma a utilizamos em nosso cotidiano em diferentes práticas sociais. Assim, trabalharemos os seguintes tópicos: linguagem, texto, gêneros textuais, tipos textuais, fatores de textualização, atividades de leitura e escrita. A linguagem é uma forma ou processo de interação em que os interlocutores realizam ações, atuam conjuntamente em uma dada situação de comunicação e em um dado contexto sócio-histórico e ideológico. Ela é essencialmente dialógica e se inscreve nas práticas sociais cotidianas, na forma verbal, gestual ou por meio do uso de outros códigos ou ícones. Interagir por meio da linguagem é estabelecer relações, causar efeitos pretendidos, provocar comportamentos e ações. É atuar sobre o outro de forma a obter dele determinadas reações, sejam elas de caráter verbal ou não verbal. Ao interagirmos por meio da linguagem, ativamos nosso conhecimento de mundo, isto é, o conhecimento que temos a respeito do assunto abordado e das coisas do mundo. Lemos o mundo ao nosso redor e armazenamos os conhecimentos adquiridos ao longo de nossas vidas. Por exemplo, para interagirmos com uma gravura como esta, precisamos ativar nossos conhecimentos sobre os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. É preciso saber, dentre outras coisas, que a águia é símbolo desse país e que um dos alvos dos atentados terroristas foi o World Trade Center. Além de nosso conhecimento de mundo, outros conhecimentos também são ativados no processamento textual, leitura e produção de textos. Ao interagirmos com a charge de Zope, por exemplo, ativamos nosso conhecimento textual sobre o funcionamento e a configuração do gênero charge, e o conhecimento linguístico sobre as articulações lexicais e sintáticas possíveis na língua a qual o texto é processado. Em nossa cultura, é comum associarmos as falcatruas e corrupções à ideia de impunidade. Aqui jaz a CPI do Cachoeira. A expressão que sinaliza essa impunidade é reconstruída a partir da imagem de uma pizza apresentada e nos remete à ideia de que tudo acaba em pizza. Para um indivíduo pertencente a uma outra cultura, essa charge pode não ser bem compreendida. É preciso partilhar ideias e conceitos a respeito do mundo para interagir por meio da linguagem. É importante destacar que a linguagem assume o caráter verbal por meio de uma língua. Desse modo, a língua constitui o fundamento da linguagem, a utilização social da faculdade da linguagem. Trata-se de um sistema composto por 3 subsistemas: o lexical, o gramatical e o semântico. É por meio da união desses 3 subsistemas que o texto é processado no tempo e no espaço, na forma de um determinado gênero. Todas as práticas sociais envolvem atividades verbais. Ao produzirem um texto, os falantes praticam ações, seja na forma falada ou escrita, por meio de uma asserção, pergunta, convite, saudação, etc. A produção textual consiste em uma atividade interacional, uma vez que envolve interlocutores, sujeitos sociais, em um processo de construção de sentido para a materialidade linguística posta em ação. Mas, afinal, o que é um texto? Qual a propriedade definidora de um texto? Para Costa Val, texto é qualquer produção linguística, falada ou escrita, de qualquer tamanho, que possa fazer sentido em uma situação de comunicação humana, isto é, em uma dada situação de interlocução. Podemos falar em não texto? Se pensarmos que todo o texto é produzido em função de uma proposta de comunicação, visando
a um público específico em uma dada situação de interação e que o mesmo texto pode fazer sentido para uma determinada pessoa e para outra não, tendo em vista que o sentido não está no texto em si, mas é construído a partir dele no curso de uma interação, veremos que todo texto veicula uma mensagem. Todo texto se escreve em uma dada prática social e seu processamento envolve fatores de ordem cognitiva, situacional e interacional. Daí a importância do contexto e do engajamento dos interlocutores para a construção de sentido de um texto. Fora de contexto, um texto pode não dizer muito para um leitor desavisado e parecer-lhe confuso. Vejamos o texto a seguir. O Pulsar, de Augusto de Campos. Onde quer que você esteja, em Marte ou Eldorado, abra a janela e veja o pulsar quase mudo, abraços de ano-luz, que nenhum sol aquece e o oco escuro esquece. Para processarmos esse poema, precisamos ativar nosso conhecimento sobre as características do gênero poesia concreta, como forma e disposição das palavras no espaço, e sobre as articulações linguísticas inscritas nesse gênero, ou seja, o jogo linguístico proposto pelo autor visando o efeito de sentido específico. Geralmente, ao analisarmos um texto, buscamos resposta para questões como: que assunto é abordado no texto? Que efeito de sentido o autor pretende com a apresentação gráfica desse texto? A quem o texto é dirigido? Com que propósito comunicativo? Ao fazermos questionamento como esses, estamos processando o texto e buscando construir sentido para ele. É comum algumas pessoas dizerem que não entenderam um determinado texto. Isso se deve ao fato de essas pessoas não disporem dos conhecimentos necessários ao processamento textual, não serem o público-alvo do texto. Isso pode ocorrer com qualquer produção linguística em quaisquer circunstâncias de interação. Os textos que circulam em nossa sociedade assumem a forma e função de um determinado gênero textual. Em todas as esferas sociais, são produzidos textos que pertencem a um gênero textual específico e atendem às nossas necessidades de comunicação. Os gêneros se escrevem em diferentes práticas sociais e visam a propósitos comunicativos específicos. Caracterizam-se por sua estrutura e funcionalidade e recebem denominações como carta, e-mail, propaganda, notícia de jornal, artigo, conversa informal, telefonema, horóscopo, tirinha, relatório, receita, charge, artigo científico, resenha, entre outros. Processamos diariamente diferentes gêneros textuais em atividades distintas do nosso cotidiano. O processamento desses textos envolve fatores como coesão, coerência, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade, intertextualidade. É a junção desses fatores que possibilita ao leitor processar um texto. É a união deles que faz com que um texto seja um texto e não um amontoado aleatório de palavras. A coesão diz respeito às articulações que são estabelecidas no texto, interrelacionamento entre os elementos linguísticos e ao modo como os elementos textuais encontram-se organizados linguisticamente. A coerência está relacionada à construção de sentido para o texto, relação que o leitor estabelece com o texto. Todo texto precisa estar relacionado a uma situação específica de interação. Todo texto veicula uma dada informação, visa transmitir uma mensagem. Para que haja interação entre falante e ouvinte, autor-leitor, é preciso que haja um engajamento mútuo. O texto precisa ser aceito e avaliado pelos interlocutores. Toda produção textual parte de um querer dizer e todo texto faz parte de uma rede intertextual. Ele carrega em si partes e ou dizeres de outros textos, de outras situações de interação. Nenhum texto surge a partir do nada. Cada texto retoma
textos anteriores, propondo diferentes leituras, reafirmando algumas ideias já veiculadas e contestando outras. Ao processarmos um texto falado ou escrito, precisamos articular a mensagem a um determinado gênero textual. Escolher os recursos linguísticos mais adequados à situação de comunicação. Se se tratar de um texto falado, podemos utilizar recursos gestuais e de expressão facial, além do tom de voz necessário para a ocasião. Se se tratar de um texto escrito, podemos utilizar elementos como tamanho, ilustração, apoio gráfico, entre outros, tendo em vista o efeito de sentido que pretendemos provocar. Para encerrarmos nossa aula de hoje, deixo para vocês a análise de 2 textos, Vidinha Redonda e Serenata Sintética, visando as seguintes reflexões. Como é feita a articulação linguística em cada texto, a coesão e a coerência textuais. A que gênero eles pertencem e em que ambiente eles podem circular? Que relações intertextuais podemos estabelecer por meio desses textos? Qual o propósito comunicativo de cada texto? Vamos aos textos. Vidinha Redonda, de Kátia da Costa Guiar. Esperma, óvulo, embrião, parto. Bebê, choro, sobressalto, cocô, xixi, fralda, leite, colo, sono. Doença, vômito, pavor, pediatra, remédio, preço. Murmúrio, passos, fala, escola, lancheira, material, professora. Curiosidade, descoberta. Crescimento, desenvolvimento, pelos pubianos, seios, curvas, menstruação, mods, cólica, atroverã, adolescência. Primeiro beijo, paixão, shopping center. Batom, esmalte, rinsagem, depilação, namorado, pressão, intimidade, culpa. Festa, pai, ciúme, relógio, motel, desculpa, dissimulação. Faculdade, trabalho, consciência, cansaço, sossego, idade. Noivado, loja, fogão, geladeira, cama, mesa, banho, aliança, chá de panela. Cartório, igreja, núpcias. Sexo, trabalho. Sexo, trabalho. Sexo, esperma, óvulo, licença, parto. O outro texto, Serenata Sintética, de Cassiano Ricardo. Rua torta, lua morta, tua porta. Bom, desejo a todos uma boa reflexão e sucesso na disciplina, na vida pessoal e na vida acadêmica.